Que o Senhor nos conceda sempre a paz, que é atingida por corações sábios. Levíticos é o terceiro livro de Moisés, né? Que iniciamos. Gênesis, Êxodo e agora Levíticos. Em hebraico, né? Conhecido como Vaikra. V-A-Y-I-K-R-A. Vaikra. Conhecido também como o Livro das Leis, ou o Manual de Sacerdócio. Uma referência, né, em relação a Arão e seus filhos, sacerdotes. Percebemos então que Moisés foi um homem de fibra, né, usado por Deus. Fibra, quando eu digo no sentido de ser forte, né, e até o fim, né, e no intuito de tirar o povo, né, de debaixo das mãos, né, da escravidão no Egito. Claro que com a intervenção de Deus, né, com as mãos fortes de Deus, né. Moisés educava o povo, né, e obtém durante esse processo as leis, quer dizer, como uma forma de auxílio, né, vem as leis estipuladas por Deus, né, nas tábuas, os 10 mandamentos e mais algumas admoestações, né, que Deus faz em relação a erros, né, que era cometido pelo seu povo. Então, até então, o povo no Egito se esqueceu de Deus totalmente, ficou entregue, né, como todos a sua própria sorte e lá ficou por 430 anos. E agora Deus vem, né, no intuito de cumprir a promessa de dar, agora que já havia multiplicado o povo, né, como areias do mar, portanto que Faraó temia, né, quando viu o tamanho do povo hebraico. Porém, esse povo era entregue, né, à sua própria sorte e era um debandado. Então Deus resolve cumprir a promessa que tinha feito ao pai Abraão e passando pela genealogia de Isaac e Jacó, que chega, né, no Egito com esse povo, né, agora com o nome de Israel. Bom, interessante que Moisés ele tinha um perfil, né, totalmente diferente de Arão. Então, às vezes a gente tem esse tipo de problema em empresa, na hora de contratar, elas não contratam, né? Elas não conversam com pessoas para entender o perfil daquela pessoa corretamente e contratar ela segundo o perfil. E aí, durante o processo, tem algum tipo de problema. Então, Moisés ele tinha um perfil diferente de Arão, né? E então Moisés tinha firmeza, mas ele era de boca, né, pesada, de língua também pesada, né. Arão já era um pouco mais comodido, né, um pouco mais perfil de sacerdote. Então agora Arão tinha um dom, né, em Levíticos de ser o sacerdote auxiliado por seus filhos. Se nós lermos de Levítico 1 até capítulo 9, né, nós vamos ver várias admoestações de Deus, né, e várias formas que Deus institui para ser feito, né, desde sacrifícios, holocausto, expiação por pecados específicos, e sempre representado por um animal perfeito, né, que era sacrificado em prol de um erro, de um pecado cometido de acordo com as leis estipuladas por Deus. Em Levítico 4:14, né, diz o seguinte: e o pecado que cometeram por notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Então nós
vamos ver vários textos, né, de mesmo os erros que eram cometidos ao culto, né, eram feitos sacrifícios para que esse fosse expiado. Em Levíticos, por exemplo, 5, de 1 a 19, você vai ver vários ritos, né, que eram feitos para que fosse expiado um pecado mesmo que fosse esse cometido ao culto. Após esse processo, né, Moisés consagra então, né, até antes, né, de prosseguir com esse processo de expiação, Moisés ele derrama o óleo, né, e unge o Araão e seus filhos para esse sacerdócio. Se nós vemos lá em Levíticos Levíticos capítulo 8, né, os versículos de 12 e 13, Levíticos 8, versículo 12 e 13. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Araão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Araão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhe as tiaras como o Senhor lhe ordenara. Bom, então é muito interessante percebermos, né, uma palavra, uma coisa que eu acho muito interessante, né, de nós percebermos sempre: processo, né? Existe um processo. Então, nada, nenhum projeto, nenhum plano ele é feito sem essa questão do processo. Por que o processo é importante? Porque nós, seres humanos, nós somos limitados, né? Qualquer projeto, qualquer plano que vamos executar, existe uma limitação, existe por mais especialista e por mais que sejamos capazes, né, nós temos uma propensão muito grande à falha. Então, por isso que o homem, ao administrar um bem público ou até mesmo um projeto que seja mesmo, né, uma família, ou principalmente, né, em relação a Deus, né, em relação aos demais pessoas que ele lidera, ele tem que ter a consciência da necessidade, né, de Deus estar à frente e dele ter ele como Senhor sempre, porque por mais capacitado, a chance de erro é muito grande. Então, o processo, né, ele ajuda nessas questões. Então, para nós entendermos aqui, né, nesse início do livro, né, terceiro, escrito por Moisés, Levíticos, e então, nesse início, nós percebemos esse processo que chega nesse patamar, né, que é um patamar muito importante, principalmente para a humanidade, né, para percebermos como que surgiu todo esse processo de termos hoje, por exemplo, até mesmo a justiça, né, os fóruns e como que chegou até os templos, né, as religiões, isso aí já é uma história fora, mas em relação a todo o processo, né, ele iniciou como Deus criou o homem, certo? Adão, nós temos uma harmonia total, né? Começa com a necessidade, Deus perceber que o homem não se sentia bem, ele se sentia só, então ele percebe a necessidade que ele tem uma companheira. Nesse processo do homem ter essa necessidade de um igual, né, como companheiro, o homem comete o erro, né, levado por essa companheira, mas no intuito do seu coração, no desígnio do seu coração, ele desobedece o Senhor,
se afasta, né, dele. E junto com isso vem a desarmonia, né, até genética e tudo dentro daquela composição perfeita que Deus fizera. Agora o homem está entregue à sua própria sorte, né, e desarmonização total da natureza, da criação e de tudo que tinha sido feito até então. Após isso, né, a humanidade continua a se multiplicar, porque ela já havia, né, vindo se multiplicando, porque Deus dera, né, fecundai, multiplicar, encher toda a terra. Então, ele continua se multiplicando, porém, a partir de Caim e Abel, sem aquela perfeição divina, né, aquela harmonia que existia até então. Então, desde Caim e Abel, já vem uma criação desarmoniosa, já não tão complaciva como antes. E aí o homem pega a sua própria sorte. A maldade humana se multiplica, Deus resolve dar cabo a toda a humanidade, mas preserva a vida de Noé e sua família, né, e pares de outros seres, né, de animais. Nas próximas gerações, né, em decorrência da multiplicação e da genealogia de Noé, né, vem um ser, né, que tinha uma facilidade muito grande em obedecer, que não é uma característica simples de se achar em seres humanos, né? Obedecer, que é Abraão. E Abraão, ele recebe a profecia, ele recebe a palavra, né, de que ele será pai de multidões, que será multiplicado, né, a sua descendência como areias do mar, como estrelas no céu. E essa multiplicação se dá, né? Nós vemos depois, mesmo com a dificuldade de Abraão e Sara ter filhos, né? Deus depois muda a sorte de Sara, ela tem filhos, e dessa genealogia aí vem Isaac e Esaú, né? Isaac, e depois de Isaac vem Esaú e Jacó, né? Então nós temos aí Isaac, né, descendente de Abraão, que tem o filho Jacó, né, que é Abraão obediente, né, e Isaac temente a Deus, Jacó um homem de fé e coragem, né, e Jacó, que é da prole de Isaac, né, ele sobe depois com o seu povo hebreu ao Egito, né, após ter o filho, aquela história lá, né, de José, que era filho de Jacó, e ele traz o seu povo todo para o Egito. Só que esse povo, depois de José morrer e também morrer o faraó, o rei lá do Egito da época, esse povo esquece de Deus e fica totalmente, né, entregue à sua própria sorte e passa a ser escravos no Egito. É multiplicado, né, os hebreus de uma forma numerosa a ponto de espantar Faraó, né, de Faraó temer pela multiplicação dos hebreus, e Deus institui Moisés para tirar o povo, né, debaixo da sua mão forte, a mão de Deus, e da ousadia e da coragem de Moisés. E ele tira o povo, né, da servidão, traz ele fazendo várias maravilhas, como vimos, né, do Egito. E Jacó, que antes de morrer, né, naquela contenda lá com o homem que nós entendemos como um anjo, né, e se muda o nome dele para Israel. Então todos os descendentes de Jacó, né, os hebreus ali escravos e agora resgatados pelo Senhor debaixo da sua mão forte, passa a se chamar israelitas, né? Os hebreus passam a se chamar israelitas devido a o seu mentor, né, Jacó, seu ter o nome, né, seu nome mudado para Israel.
E Deus, através de Moisés, né, esse povo numeroso e da promessa dele a Abraão, ele retira os da servidão, porém o povo comete um desatino, né, durante esse processo que constrói, quando Deus percebe a necessidade de leis serem estipuladas para instruir o povo e fazer isso através de Moisés no Monte Sinai, porém ele abstém, né, do povo por 40 dias e 40 noites, e eles fazem um bezerro de ouro para adorar, né, e colocar a necessidade ali do ser humano, né, de ter algo mesmo que fictício. E aí novamente Deus se aparta do povo, fala: não vou subir com eles para a terra prometida, porque senão eu os consumirei, né, porque são povos de dura cerviz. E sente a necessidade intercedida, né, por Moisés, que faz o Senhor voltar atrás de dar cabo com o povo, matando apenas os idólatras, e institui todo um processo no qual o homem sentia necessidade, né? Então ele institui o tabernáculo, a arca, o propiciatório, e todo o rito, né, para que houvesse ali uma forma do homem saber que Deus, né, estava com eles e que tinha uma norma a ser seguida, né, porque a coisa estava, né, o povo era de dura cerviz e eram numerosos, né, e nós sabemos que pessoas, né, em grupo, em bando, é muito complicado de você ter um controle. E aí ele traz as leis, e agora em Levíticos é ordenado, né, o sacerdócio de Araão, né, e seus filhos, para ver, né, para se consegue guiar esse povo com mais foco e com mais controle, né, até a terra prometida. Que a paz de Cristo nos guie sempre. Amém?